A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios na lição 8 do terceiro trimestre de 2024 da EBD, revista da CPAD Adultos, que tem como título A Resistência de Mardoqueu. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da Faeste Academia. E também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia para abençoar a sua vida. E também você encontra aqui na descrição abaixo desse vídeo links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista deste novo trimestre, desta lição, e nos ajudar dessa forma a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. Texto áureo diz assim: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Esté capítulo 3, versículo 3. Verdade prática: como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esther, capítulo 2, versículo do 21 ao 23, e no capítulo 3, versículo de 1 a 6. Introdução. A ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou o feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte. Conspiração, inveja e tramas. A história continua. Aqui na introdução, o comentarista aqui ele vai mostrar qual é o tema, a temática de que ele vai abordar aqui nesta lição 8. Ele vai falar sobre a ascensão da Esther ao trono, ali da Pérsia, e a festa que o rei Assuero decretou ali para que fosse realizada, e também distribuiu vários presentes ali para os seus súditos. Ele estava animado, estava alegre pelo fato de ter uma nova rainha, e também por ele ter tido um sentimento de amor ali pela Esther, que era a sua nova rainha. E isso aí acabou realmente deixando o rei generoso. E então ele mostrou essa generosidade real, distribuindo presente para os seus súditos. Então a rainha Esther, ela mesmo depois que ela assumiu ali como rainha, ela não revelou que era judia, porque ela estava obedecendo ao seu primo Mardoqueu. Por quê? Porque na corte ali, na corte do Palácio Real, havia muita conspiração, muita inveja, muitas tramas. Então tinha que ter muito cuidado com quem falava, o que falava, porque poderia se voltar contra a própria pessoa, dependendo do que fosse. Tópico 1. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Subtópico 1. Os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias e intrigas, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isto é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Veja Tiago, capítulo 3, versículos 14 a 18. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtan e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esther para que o avisasse, o que ela fez em nome de Mardoqueu. Veja Esther, capítulo 2, versículos 21 e 22.
O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito, ou seja, dando crédito a Mardoqueu. Ela não quis assumir que foi ela, ou melhor, ela não quis dizer que foi ela que descobriu a trama para levar toda ali a fama, né, de ter sido a pessoa que descobriu a trama ali dos súditos do rei. Ela deu ali o crédito para o seu primo Mardoqueu. Então aqui o comentarista ele vai mostrar que havia muita, como de fato acontece, sempre que há o poder, sempre há os jogos de poder, onde há cargos poderosos e muita coisa envolvida ali, muita influência, muita decisão importante que precisa ser tomada. Sempre nesses ambientes há muita intriga, muita discórdia. Infelizmente, conforme aqui o comentarista, nós encontramos isso até mesmo no ambiente eclesiástico, porque isso primeiro, é de origem maligna, que é o inimigo que semeia essa discórdia, essas intrigas, no meio no seio eclesiástico, e também porque a natureza humana decaída, ela é inclinada para essas coisas, para alimentar esse tipo de discórdia, de facção, esse espírito faccioso, essa coisa de divisionista que existe em muitos lugares. E lá no Palácio Real, lá da Pérsia, também é a mesma coisa. Então, esses eram os bastidores do poder. Isso, claro, se você for, você que é professor da lição, você pode usar outros exemplos aí, até os bastidores do poder aqui mesmo, no nosso país. Você vai ver que isso aí continua acontecendo. As pessoas costumam dizer que o mundo está evoluindo, que a humanidade está evoluindo, e etc. Mas não é bem isso que a gente enxerga, não. A mesma coisa que acontecia lá outrora, lá naquele período do Antigo Testamento, assim, relacionado aos bastidores do poder, continua acontecendo nos dias atuais, aí, em Brasília e em outros lugares. No mundo todo, na verdade, não é só em Brasília. Onde tem o poder, vai ter sempre esse sentimento faccioso, essas intrigas, essas discórdias, essas brigas, essa corrupção, tudo isso aí está envolvido. Então, a Esther estava ali naquele ambiente e ela precisava realmente ter muito cuidado. Então, o Mardoqueu descobriu que 2 dos guardas ali do palácio, Bigtan e Teres, estavam tramando assassinar o rei Assuero. Então ele foi lá, contou o que descobriu para a Esther, e a Esther foi à presença do rei e contou para ela. Depois nós vamos ver o que aconteceu no próximo subtópico. Subtópico 2, a investigação. A atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação. Descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtan e Teres foram enforcados. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Esther. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Esther, é conveniente que se busque comprovar toda acusação para não cometer injustiça. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. É importante frisar isso, que a atitude de Esther
com a atitude eticamente responsável e correta. Por quê? Ela foi ao rei, ela transmitiu o que ouviu ali do seu primo Mardoqueu, o que havia acontecido. Não se trata aqui, nesse caso, de uma fofoca de palácio, uma fofoca de bastidores, não. Foi algo sério, que precisava ser investigado. Se realmente a investigação que o rei mandou fazer comprovasse que a informação era correta, aí as pessoas que tramaram contra a vida do rei seriam punidas. Se não, obviamente, cairia no esquecimento. Então, por quê? Porque, como já foi falado aqui no primeiro subtópico, há muitas fofocas e intrigas no Palácio Real e nesses ambientes de poder. E aí, tudo que é falado precisa ser comprovado, precisa de comprovação, não se pode seguir qualquer boato. Então, no meio eclesiástico, é a mesma coisa. Há muitos boatos, muitas dizendo que ouviu isso, que viu isso, etc, etc, mas sem comprovação alguma. Há muita fofoca no meio eclesiástico, essa que é a verdade. Isso aí o cristão verdadeiro ele precisa tomar muito cuidado, porque ele não pode, de forma alguma, agir precipitadamente. E o rei Assuero mostrou que realmente era um rei sensato. Por quê? Pelo menos nesse caso específico, ele mostrou que era um rei sensato, porque ele pediu que tudo fosse investigado a fundo, para que antes dele tomar qualquer atitude ou dar a sua sentença real. Subtópico 3, o registro dos fatos. Desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. Esté, capítulo 6, versículo 1. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Salmos 139, versículo 16. É importante frisar isso, sempre, que os nossos atos, tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que pensamos, seja em público ou seja no particular, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Então, nada está oculto e encoberto aos olhos de Deus. Então, não é porque vamos receber alguma benesse, algum benefício, que devemos ser fiéis. Não. Temos que ser fiéis, fidedignos em todo o tempo e todo momento. Assim que o cristão tem que agir. É assim que a Esté e o Mardoqueu também agiram. E eles eram ali súditos do rei Assuero. O Mardoqueu ouviu ali a trama dos dois guardas do palácio. Então ele não podia se calar, porque se ele se calasse e acontecesse alguma coisa com o rei, ele seria cúmplice nesse assassinato. Então ele não podia agir assim. O cristão também ele tem que ser eticamente responsável. Ele tem que ter muito cuidado aí diante das situações do dia a dia para que o nome do Senhor seja sempre honrado na vida dele ou dela. Não pode agir de forma imprudente. Temos que ter muito cuidado em relação a isso. Então, o que o Mardoqueu fez, ali a descoberta dele, depois de ter transmitido para a rainha Esté, que levou o caso até o rei Assuero, tudo isso ficou registrado ali nas crônicas reais. Ali os escribas anotavam tudo o que acontecia ali no reinado, para que posteriormente, se precisasse, eles pudessem consultar. E foi o que aconteceu também ali com o ato que o Mardoqueu realizou. Muito bem, chegamos então ao final desse primeiro tópico. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar, inscrever-se no nosso canal da Festa Academia e também bater o sino para receber as notificações
sempre que postarmos vídeos novos aqui no canal da Faeste Academia. Tópico 2. Amã é exaltado pelo rei. Subtópico 1. Um novo personagem. Amã era muito rico. Já entra em cena sendo elevado por Assuero, acima de todos os príncipes do reino. Identificado como Agagita, Flávio Josefo afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel 15, versículos 2, 8 e 33. Versões bíblicas como a NVI e a NTLH apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Então aqui o Amã é introduzido ali na história, no livro, na narrativa do livro de Esther. Ele já entra em cena ali sendo, né, colocado ali pelo rei Assuero acima dos outros príncipes do reino. E também, né, o comentarista, ele diz que ele era um agagita, ou seja, ele era um amalequita descendente do... Alguns entendem que ele era um descendente ou estava associado de alguma forma ao rei Agag, que foi o rei amalequita mencionado lá no primeiro livro de Samuel, que, né, naquela guerra que o Saul travou contra os amalequitas e desobedeceu a ordem de Deus, e ele trouxe o rei Agag junto com ele, que era para ter matado o rei Agag, e ele trouxe junto, e depois o profeta Samuel foi lá e matou esse rei Agag, o rei amalequita Agag. Subtópico 2. Um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, apesar de seu ato heróico. Tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. Salmo 73, versículos do 2 ao 17. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Então vemos aqui nesse subtópico, né, que ali o comentarista ele vai falar um pouco sobre o fato de o que o Mardoqueu fez ali, de ter descoberto a trama para matar o rei, mesmo sendo registrado ali nas crônicas reais, ficou esquecido. Ele não recebeu absolutamente nenhuma recompensa pelo seu ato, pela sua atitude, né? que foi uma atitude, na verdade, heróica, né? Porque salvou a vida do rei Assuero. Muito bem. E aqui o comentarista, ele vai fazer ali alguns paralelos, né, sobre essa questão, né, de muitas vezes o crente, né, em Cristo Jesus, ele faz algo que, digamos assim, né, que é bom para a comunidade de fé, mas ele não é reconhecido, ou ela não é reconhecida, né, achando que ficou esquecido. Só que diante de Deus, todos os nossos atos, todas as nossas ações, né, elas são lembradas. E no momento certo, Deus vai nos colocar na posição que Ele quer que nós estejamos. Nada fica oculto ou encoberto diante do nosso Deus. Então, o cristão ele tem que ter humildade para fazer a obra de Deus, né, sem esperar, muitas vezes, né, o reconhecimento humano. Nosso reconhecimento está diante do Senhor. É Ele quem reconhece o nosso trabalho e, obviamente, também na terra muitos vão reconhecer, né, o trabalho. Assim, o Mardoqueu, ele fez o ato dele, ele ouviu, levou o caso lá à rainha Esther, que, né, transmitiu ao rei Assuero. Foi tudo registrado, mas ele ficou na dele, continuou com a sua vida normal.
né? Não foi promovido, não foi nada, mas, né, fez o papel dele como um servo de Deus. Então, aqui o comentarista também vai dizer que ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais. Ou seja, a gente acha que estamos sendo injustiçados pelos homens, que não reconhecem o nosso valor, que não reconhecem o nosso trabalho, mas nós servimos ao sumo pastor, ao Senhor Jesus Cristo. E Ele está vendo e no tempo certo, conforme já falei, Ele vai, né, nos recompensar. E se não recompensar aqui na terra, a nossa recompensa é eterna, né, na presença de Deus. Subtópico 3, evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou que Esther levasse a informação. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. É o que nós já comentamos aqui no subtópico anterior. Né? O cristão precisa ser humilde, ele tem que fazer a obra de Deus de forma humilde, entregando tudo nas mãos de Deus e no tempo certo Deus vai abençoar. Ele não pode ficar fazendo as coisas esperando ser reconhecido, ser beneficiado de alguma maneira ali pela comunidade de fé, né, onde esse crente congrega. Então, ele tem que fazer as coisas que ele como homem de Deus, mulher de Deus, precisa fazer, à luz do texto bíblico, à luz dos ensinamentos bíblicos, né? Independentemente se vai ser reconhecido ou não. Então, não podemos ficar olhando para isso. Que até o comentarista aqui no tópico anterior, no subtópico anterior, ele vai falar que o salmista Asaf ficou olhando para a prosperidade dos ímpios e quase que caiu. Então, muita gente hoje também fica nessa situação aí. Por que não me reconhece? Eu vou sair dessa igreja. Eu vou deixar de fazer a obra de Deus, vou deixar de pregar, vou deixar de cantar, vou deixar de tocar, vou deixar de ir aos cultos, porque não estão reconhecendo o meu valor. Não. Não podemos pensar dessa forma de jeito algum. Nós temos que fazer a obra de Deus como não? Estamos fazendo para o próprio Deus e Ele vai nos abençoar, sim, com certeza. Deus vai usar a pessoa certa para reconhecer não o nosso valor em nós mesmos, pessoal, mas reconhecer que Deus está nos usando, nos capacitando com dons e talentos que vêm das mãos de Deus para fazer a sua obra. Não é essa coisa de dizer, eu sou tão inteligente, sou tão isso, eu sou tão aquilo, canto tão bem, prego tão bem e não me reconhecem e não me dão valor, vou para outra. Alguns chegam até a sair da sua própria igreja e ir para uma outra denominação que não tem muito histórico para poder ser reconhecido pelos homens. Né? Isso é totalmente errado. Então, você vê aqui na história de Mardoqueu e de Esther que eles não agiram assim. Mardoqueu ficou lá, continuou no seu trabalho e tranquilo, esperando que as coisas... talvez ele nem esperasse nada, na verdade. Né? Talvez o Mardoqueu, com certeza, a gente não sabe o que se passava na cabeça dele, e a Bíblia também não diz claramente, mas ele não pertencia ao primeiro escalão, ele não fez aquilo ali pensando assim, eu vou entregar essa trama aqui de assassinato do rei, pode ser que o rei me reconheça e me coloque numa posição dentro do primeiro escalão real. Não, ele certamente não pensou assim, ele fez o que ele deveria fazer como servo de Deus e nós vamos ver posteriormente que Deus o honrou. Sim, Deus o recompensou
usando, obviamente, ali a rainha Esté e também o rei Assuero. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia da FAEST Academia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível. Aproveite as nossas promoções. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Subtópico 1. Reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí, Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os 3 companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. O Mardoqueu, ele não... A Bíblia não mostra muitas coisas que a gente não entende assim claramente só lendo o texto bíblico, né? Claro, podemos ter, né, uma ideia melhor quando comparamos Escritura com Escritura, quando conhecemos o restante da Bíblia, e aí nós podemos chegar, né, talvez, a algumas conclusões, e eu acredito que nesse caso de Mardoqueu se recusar a se inclinar diante de Amã, porque realmente poderia, né, essa inclinação aí ser uma reverência com um certo teor religioso. E como o judeu ele não se curva, né, diante dos homens, mas só diante de Deus, assim como ali Sadraque, Mesaque e Abednego também não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor. Então, ou seja, entendemos que o Mardoqueu não quis, se recusou a se inclinar por causa disso. E também por ele ser leal a Deus, ele não querer ofender a honra de Deus. Ele não vai se inclinar diante de um príncipe. Né? E também óbvio, né, que aí a Bíblia também não diz se o Amã era um agagita, né, ou uma amalequita, que era um inimigo antigo do povo judeu. Não se sabe exatamente se isso também foi levado em consideração nesse caso, mas aí seria se realmente o Amã era um príncipe ali do Império Persa, que foi colocado pelo rei Assuero ali sobre todos os outros príncipes, e o Mardoqueu sendo um súdito do reino, se ele não se inclinasse, se fosse apenas uma inclinação, um cumprimento formal, pelo fato dele ser uma autoridade, e o Mardoqueu se recusasse, certamente seria uma desobediência civil. Mas talvez por isso, né, há muito mais dele não querer se curvar diante do Amã. Tem muito mais coisas aí por trás, e os estudiosos entendem, né, que possivelmente fosse essa questão religiosa mesmo, e também pelo fato de o Amã ser um amalequita. Subtópico 2, a condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu.
A notícia chegou a Amã e o Agagita encheu-se de furor não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Amã não seria o único ao longo da história a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Nós vimos isso no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, né, quando ali o Hitler, né, tentou exterminar os judeus. Ele assassinou 6 milhões de judeus ali no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Então, o Amã, ele também, ali naquele período ali do Império Persa, ele tentou a mesma coisa, só que Deus não permitiu que o seu povo fosse exterminado. Assim como hoje, né, nós temos ali Israel, e uma população ali, acho que em torno de 10 milhões de israelitas, né, ou de judeus no mundo todo, espalhados pelo mundo todo. Então, a ideia do Hitler de exterminar não deu certo. E, da mesma forma, lá também, no Império Persa, Amã tentou destruir, exterminar, né? Exterminar não é nem destruir, exterminar o povo, matar todos os judeus no dia só. E depois nós vamos ver, né, nas próximas etapas aqui das lições, que a trama dele caiu por terra, a trama dele não deu certo, né? Então, o Mardoqueu, pelo fato dele ser judeu, ele não se inclinava para os homens, ele não aceitava esse tipo de procedimento, né? Porque o judeu ele é zeloso de se inclinar e adorar apenas ao único e verdadeiro Deus. Então, o Amã, ao saber disso, que ele era judeu e por isso ele não se inclinava diante dele, ficou furioso. E aí tramou, né, o extermínio do povo judeu. Inventou ali uma história ali para o rei Assuero. De certa forma, ele enganou o rei Assuero, né, para que ele assinasse o decreto de extermínio do povo judeu. E nós vemos que, né, graças ao Deus Todo-Poderoso, que essa trama foi descoberta e caiu por terra. Subtópico 3. Inimizades intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que a mãe estivesse agindo movida por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terras, ou ofensas morais. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. O comentarista aqui ele vai apresentar, né, essa questão das inimizades entre gerações. Então, aquela coisa que vai passando, né, de geração em geração, de pai para filho, e por aí vai, do filho para o neto, bisneto, e aí as famílias, né, se digladiam, né, brigam entre si, porque, às vezes, por motivo, né, nós conhecemos algumas histórias aqui do próprio Brasil, né, motivos fúteis, às vezes um pedaço de chão, que todos vão morrer, vai ficar ali, aquele pedaço de chão. Às vezes, um desviou a fonte de água que vinha de algum lugar, ou então mudou a cerca, ou então o animal de uma família entrou no pasto do outro e matou
o animal do outro, ou da outra família, coisas assim, ou então, sei lá, questões aí de ofensas morais, né? Também. E isso vai passando de geração em geração, né? Aí os pais se matam, os filhos se vingam, depois os netos e bisnetos, e a coisa nunca cessa, né? Isso ele vai comentar aqui que havia essa briga intergeracional entre os amalequitas e o povo judeu. Havia realmente esse conflito entre esses dois povos, né? Porque os amalequitas atacaram o povo de Israel que saía do Egito. Eles atacaram ali a parte de trás do acampamento, ou seja, aqueles mais cansados, certamente aqueles idosos, aquelas pessoas doentes, e os amalequitas vieram ali por trás do arraial dos judeus e mataram os judeus ali a sangue frio. Então Deus decretou que o povo amalequita devia ser exterminado e deu ordem para que Saul fizesse isso. Saul foi lá, atacou, matou muitos, preservou o rei Agag, que não era para ter preservado, e também preservou os animais que Deus falou que também era para ter exterminado. Ou seja, né, alguns certamente amalequitas conseguiram fugir para o Egito e para outros lugares, e a briga, né, ali, as inimizades intergeracionais continuaram, prosseguiram e foram justamente se encontrar aqui nesse episódio no livro de Esté, muitos anos depois, né, da morte do rei Agag. Nós vamos encontrar isso, porque Amã, quando soube que Mardoqueu era judeu, ele ficou mais furioso ainda. E possivelmente o Mardoqueu também não se inclinou para Amã pelo fato dele ser uma amalequita. Mas isso aí é algo que a gente não tem como cravar que foi somente por causa disso. Que não havia um outro motivo, talvez um motivo maior, né? Um motivo religioso, para Mardoqueu não se inclinar diante de Amã. Então, essas inimizades intergeracionais aí, são coisas terríveis que acontecem. E nós vemos também ali o comentarista aqui, ele fala, né, dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas. Primeiro eles enganaram eles, fizeram eles se circuncidar, e aí foram lá naqueles 3 dias que a dor era intensa, que eles não podiam nem se mexer direito, os siquemitas, né? E aí os filhos de Jacó foram lá, o Simeão e o Levi, e os outros, né? Alguns outros, foram lá e mataram todos os siquemitas de uma forma que não foi muito aceitável. E, obviamente, que isso cria, né, inimizade e porfia. Mas a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. O cristão hoje, ele não pode querer se vingar daqueles que se levantam contra ele. Ele tem que entregar nas mãos de Deus, confiar que Deus vai, né, fazer o que precisa ser feito. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia. Também aqui, não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia. E também você vai encontrar links para comprar os livros que são recomendados pelo comentarista deste trimestre, que complementam aqui todas essas informações que nós estamos passando aqui tanto no livro de Ruth, que foi o primeiro livro a ser trabalhado aqui no trimestre, como também no livro de Esther. A conclusão diz assim: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano.
O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Efésios 6, de 11 a 16. O cristão ele precisa, né, usar essa inteligência espiritual, né, ou seja, ele precisa ser uma pessoa que está na presença de Deus, buscando a Deus sempre, lendo e meditando na palavra de Deus, para que ele possa desenvolver essa inteligência espiritual e não se deixar contaminar ali pelos ataques do maligno, né? Não se deixar ser abatido, digamos assim, né, pelos ataques do maligno. Porque o maligno vai atacar sempre o cristão, né, o servo de Deus, a serva de Deus. Ele vai atacar de todas as formas, usando todas as suas armas. Vai levantar, né, muita gente para atacar o cristão ou a cristã e usando, né, a malignidade do coração humano. Mas, né, se o cristão permanecer fiel a Deus, honrando o nome de Deus, buscando a Deus, entregando a sua vida e confiando a Deus, né, Deus vai guardar assim como guardou, né, Esther, Mardoqueu e também o povo judeu, livrando do inimigo Amã, que queria exterminar o povo de Deus. Muito bem, esse foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.